Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e quem era e que há de vir, a Todo-Poderoso. Visão de João. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi dentro de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Continuar no 2? Continue. O 2. Primeira carta à igreja de Efésio. Escreve ao anjo da igreja de Efésio isto: Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e os teus trabalhos, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos e sofrente, e tens paciência em trabalhar-te pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que distante o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que andeis as obras do Nicolaítas, as qual eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja Esmirna. E ao anjo da igreja Esmirna escreve isto: diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Este o diabo lançará algumas de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja em Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Bela, que é lançar tropeçais diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolastas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés senão lantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o amor e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dele tempo para que se arrepende-se da sua fornicação, e não se arrependeu,
Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras e destruírem com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos retentes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram como dizer a profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei. Mas o que tendes, retende o que até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Glória a Deus. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei e estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Foi até o 2. Quinta carta à igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Ser vigilante e confirmar aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvindo a guardar-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram, vestidos de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Glória a Deus. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus, e não são, mas mantêm, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo.
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora que tentações que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meio de Deus. Há também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz o que o Espírito diz à igreja. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dirá fora frio ou quente? Assim porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem rico, eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unhas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo a castigo, e todos quanto amam se pôs zeloso. E arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Aí encerrou no capítulo 3. 3, não foi? No próximo a gente segue para o 4. Tá chorando porque se você que cuida de você e jamais se esquecer, ele sabe de tudo que você está passando, Deus mandou eu te dizer que ele está cuidando. Vamos cantar com fé, vamos lá. lembrar de onde você veio e aonde Que você chegou. lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou
falar que tudo vai passar. Aleluia! É os guerreiros de Cristo. Glória! Aleluia! Você quer ver um prato de glória também, viu? Cadê? Vamos lá? Bora! Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou? Lembra? Ô, glória! Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta! Tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar.